A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu gostaria de convidar a todos vocês para ler as Escrituras hoje em 1 Coríntios 12, versículo 12 ao versículo 31. Vamos fazer uma leitura e vamos analisar alguns pontos aqui, muito tremendo mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos começar. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que servo, que livre. Todos temos bebido de um Espírito. Então, Paulo está falando aqui do batismo com o Espírito Santo, porque é o Espírito que nos coloca no corpo de Cristo. Agora, Paulo, ele fala aqui de corpo, porque Paulo continua, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É uma pergunta. Então, Paulo continua. E se a orelha disser, porque não sou olhos, não sou do corpo, não será por isto do corpo? Outra pergunta. Por quê? Paulo continua. Se todo o corpo fosse olhos, onde estaria o ouvido? Uma pergunta. Se todos fosse ouvido, onde estaria o olfato? Outra pergunta. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. Agora, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo. Através de quê? Do batismo com o Espírito Santo. O Espírito nos coloca no corpo. Agora, quem nos colocou no corpo foi Deus. E Paulo disse que Deus, ele colocou no corpo como quis, como ele quis. Agora, o apóstolo, falando desse corpo que somos nós, o corpo de Cristo em particular, Paulo fala assim, no versículo 22, antes os membros do corpo, que parece ser os mais fracos, são necessários. Então o corpo, ele é composto de vários membros. Então
todos os membros do nosso corpo é necessário. Por mais inferior que ele seja, ele é necessário no corpo. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Enviou o seu Espírito e nos colocou no corpo, como ele quis nos colocar. Agora, no 23, Paulo fala: os que reputamos seres menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Então, aqueles menos honrosos, Paulo diz que a esses nós honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Agora, esse menos decoroso quer dizer menos atraente. Então, nós devemos dar muito mais honra a esses no corpo. No 24, ele continua: porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Disso que os que são mais honestos não têm necessidade dessa honra, de tanta honra, os que são mais honestos. Mas Paulo continua: porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não vê a gente como o homem vê. O homem, ele dá honra àqueles que são honrosos, mas Deus não. Deus dá mais honra àqueles que têm falta dela. Porque aqueles que têm falta da honra, quando eles conhecem a Deus, conhecem o Senhor Jesus, eles se arrependem dos seus pecados. E os seus pecados, o próprio Deus joga no mar do esquecimento, e agora Deus vai honrar aquela pessoa que era desonrada. Deus vai te dar mais honra. Então, é o que a igreja deveria fazer. Paulo se refere aqui o nosso corpo, falando dos membros que nós temos no nosso corpo. Então, Deus, ele faz isso. Ele nos dá muita honra, principalmente aqueles que têm a falta dela, porque o próprio Deus nos conhece, que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós honramos a Deus. Então Deus nos honra muito mais, meus irmãos. Agora, isso é interessante. Se a gente parar para analisar isso, será que nos nossos dias de hoje, dentro de qualquer ala religiosa, aqueles que têm menos honra, será que eles é mais honrado pela igreja de hoje? Será que é isso? Por quê? Hoje nós não vemos isso, meu irmão, em lugar nenhum, em lugar nenhum. Pelo contrário, se aqueles que têm falta de honra não é uma pessoa que ajuda muito a igreja, principalmente na sua área de finanças, então esses a igreja honra mesmo. Mas aqueles que não podem fazer isso, será que eles são honrados da maneira que Paulo está falando aqui? Porque Paulo fala que
os que reputamos serem menos honroso no corpo, a esse honramos muito mais. Aos que em nós são menos decoroso, menos atraente, damos muito mais honra. Agora, é interessante, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. De quê? De honra, de tanta honra. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Agora, será que nas comunidades que diz que são templo de Deus hoje, será que eles fazem isso? Porque o templo de Deus somos nós que temos o Espírito Santo. Templo de Deus não se refere a nenhuma igreja, nenhuma comunidade. Embora, se nós estivermos dentro de qualquer uma delas, será que elas cuidam dos membros da forma que o Senhor Jesus nos ensina? Vamos parar para analisar isso. Agora, no versículo 26, Paulo diz: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozija com ele, se alegra. Se um membro é honrado, todos os membros devem se alegrar, devem ficar felizes. Agora, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, porque nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós não devemos fazer acepção de ninguém, mas amar as pessoas, dando honra a elas, como Deus nos dá honra. É isso que Paulo nos ensina. No versículo 27, Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de língua. Agora no 29, Paulo diz: porventura, são todos apóstolos? É uma pergunta. São todos profetas? É outra pergunta. São todos doutores? Outra pergunta. São todos operadores de milagres? Outra pergunta. Têm todos o dom de curar? Outra pergunta. Fala todos diversas línguas? Outra pergunta. Interpreta a todos? Outra pergunta. Agora, no 31, Paulo diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Um caminho ainda mais excelente do que os dons. Meu irmão e minha irmã, hoje, em nossos dias, existe muitas coisas diferentes dos ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Todo mundo hoje querem ser apóstolo.
Porque, na visão deles, o apóstolo é maior do que o presbítero, o apóstolo é maior do que o pastor, o apóstolo é maior do que o diácono. Na visão do povo de hoje, mas as escrituras não falam assim. Por exemplo, o Novo Testamento menciona 3 ofícios de liderança na igreja, certo? Apóstolo, presbíteros ou bispo ou pastores. Os 3 termos são usados nas escrituras, significando o mesmo ofício. Então, o apóstolo, o presbítero, ou bispo, ou pastor, ou diácono, esses 3 termos, eles são usados nas escrituras, significando o mesmo ofício. É o ofício da mesma pessoa. Então, vocês vão encontrar isso no livro de Titos 1, versículo 5 ao versículo 7. Vocês vão encontrar no livro de Atos 20, versículo 17 ao versículo 28. E você também vai encontrar em 1 Pedro 5, versículo 1. Então, vê você como é que é as coisas hoje? Os homens querem ser maior do que os outros, mas não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, não. Em São Mateus 20, versículo 24 ao 28, o Senhor Jesus Cristo nos ensina como Ele quer que os seus apóstolos seja e siga Ele dessa maneira. Por exemplo, no versículo 20, São Mateus 20, versículo 20, diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Essa mulher aproximou de Jesus e fez um pedido. Ela queria que os seus filhos, quando Jesus Cristo estivesse no seu reino, um assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Meu irmão e minha irmã, quando os apóstolos ouviram isso, ficaram indignados. Sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? Preste atenção. São Mateus 20, versículo 24 ao 28. E quando os 12 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Os apóstolos ficou indignado com esses 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse, 2 pontos, bem, sabei que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem a autoridade sobre ele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servical, vosso servo, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem,
como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Meu irmão e minha irmã, está aqui aqueles que não querem ser mais pastores, se intitula apóstolo. Aqueles que não querem mais ser bispo, se intitula lá, coloca lá apóstolo fulano de tal, bispo fulano de tal, achando que é maior do que os outros. São ofício da mesma pessoa. Os apóstolos, eles foram chamados de apóstolo. Em outros lugares foi chamado de bispo. Em outros lugares eles foi chamado de presbítero, como o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5, versículo 1. Então, aqueles que querem ser grande, Jesus Cristo falou que seja servo. Aquele que quer ser o primeiro, que seja servo dos outros. Então, no reino de Deus não tem isso não, de você se intitular que você é maior do que os outros. Para com isso, meu irmão. Isso aí não é o evangelho do Senhor Jesus, não. O evangelho do Senhor Jesus, nós temos que ser humilde, meu irmão e minha irmã. O próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo a respeito se existe apóstolo para os nossos dias, como aqueles 12. Eu vou mostrar para vocês tudo isso baseado nas Escrituras. Que Deus abençoe a todos vocês que ouviram esse vídeo e fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.